Você já parou para pensar no que realmente existe dentro dos remédios que você toma todos os dias? A maioria de nós não pensa, confiando que os medicamentos prescritos pelos médicos são seguros. Mas e se algum dos medicamentos mais comuns estivessem, na verdade, prejudicando nosso cérebro? Pois é, estudos mostram que certos medicamentos amplamente utilizados podem aumentar o risco de demência. E não estamos falando de medicamentos obscuros, mas sim de remédios que milhões de pessoas tomam todos os dias para condições comuns, como alergias, depressão e azia. A ideia de que medicamentos do dia a dia possam causar demência é assustadora. Isso vai contra a nossa suposição de que, se aprovados, os remédios devem ser seguros. No entanto, o corpo humano é complexo e até mesmo medicamentos úteis podem ter consequências inesperadas, especialmente quando usados por longos períodos. Vamos explorar hoje, no Dose de Saúde, 7 medicamentos comuns que podem estar ligados a um risco maior de demência. Será que esses remédios do dia a dia podem realmente levar à demência? Ou será que isso é apenas um mito? Qual é a base científica para isso? Antes de começarmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com amigos e familiares. Hoje existem mais de 55 milhões de pessoas no mundo com demência, sendo que mais de 60% delas vivem em países de baixa e média renda. A cada ano, cerca de 10 milhões de novos casos são diagnosticados. A demência pode surgir de várias doenças e lesões cerebrais, sendo o Alzheimer a causa principal, responsável por 60 a 70% dos casos. Esse problema afeta vários aspectos da vida, como memória, raciocínio e humor, dificultando atividades diárias. Além disso, alguns medicamentos podem aumentar o risco de demência. Então, quais são esses remédios? Medicamento que pode causar demência. Número 1. Anticolinérgicos. Os anticolinérgicos são provavelmente os mais prejudiciais. Eles agem bloqueando a acetilcolina, um neurotransmissor essencial para a memória e o aprendizado. Esses medicamentos são usados para tratar uma variedade de condições, como bexiga hiperativa, doença de Parkinson e alergias. Exemplos incluem difenidramina, oxibutinina, paroxetina e amitriptilina. Estudos mostram que pessoas que usam anticolinérgicos regularmente têm um risco significativamente maior de desenvolver demência. Uma pesquisa revelou que tomar um anticolinérgico forte diariamente por 3 anos aumenta o risco de demência em cerca de 50%. Medicamento que pode causar demência. Número 2. Corticosteroides. Os corticosteroides, também conhecidos como glicocorticoides, são medicamentos versáteis usados para tratar inflamação em condições como asma, artrite e alergias. O prednisona é um exemplo comum. Embora sejam muito eficazes, os corticosteroides trazem uma lista extensa de efeitos colaterais, incluindo problemas cognitivos. Cientistas do Centro Médico da Universidade de Leiden, na Holanda, descobriram que o uso prolongado de corticosteroides pode causar alterações estruturais e volumétricas na matéria branca e cinzenta do cérebro. O risco de demência aumenta com o tempo de uso e a dose do medicamento. Medicamento que pode causar demência. Número 3. Antidepressivos. Alguns antidepressivos, principalmente os da classe dos tricíclicos, também foram associados ao risco aumentado de demência. Esses medicamentos atuam alterando os níveis de neurotransmissores no cérebro, o que pode afetar a cognição. Um estudo descobriu que antidepressivos como a amitriptilina e a imipramina, classificados como medicamentos potencialmente inapropriados, estão relacionados a um maior risco de demência. É importante destacar que a própria depressão é um fator de risco para a demência, então a relação pode ser em parte devida à condição subjacente. Medicamento que pode causar demência. Número 4. Benzodiazepínicos.
Os benzodiazepínicos, como o alprazolam e o diazepam, são medicamentos usados para reduzir a ansiedade a curto prazo, mas o uso prolongado pode ser problemático. Estudos mostram que pessoas que usam benzodiazepínicos regularmente têm um risco mais alto de desenvolver demência. Uma pesquisa revelou que quem usou esses medicamentos por 36 meses teve um risco 32% maior de Alzheimer, e aqueles que usaram por mais de 6 meses apresentaram um aumento de 84% no risco. Medicamento que pode causar demência. Número 5. Antihistamínicos. Os antihistamínicos, especialmente os mais antigos, como a difenidramina, presente no Benalete, são outra classe de medicamentos que podem aumentar o risco de demência. Esses medicamentos têm efeitos anticolinérgicos, o que pode ser prejudicial ao cérebro. Estudos mostram que o uso frequente de antihistamínicos anticolinérgicos aumenta o risco de demência. No entanto, antihistamínicos mais novos, como a loratadina, não apresentam os mesmos riscos e são provavelmente uma escolha mais segura para uso prolongado. Medicamento que pode causar demência. Número 6. Opioides. Os opioides, amplamente prescritos para a dor, também foram associados ao declínio cognitivo. Um estudo recente mostrou que o uso de opioides em pessoas com dor crônica não oncológica aumentou o risco de desenvolver demência em 15%. Além disso, quem usa opioides regularmente apresentou um risco 15% maior de Alzheimer e 16% de outras formas de demência. Medicamento que pode causar demência. Número 7. Inibidores da bomba de prótons. Os inibidores da bomba de prótons, ou IBPs, são medicamentos amplamente usados para azia, como o omeprazol e o Nexium, e também foram associados à demência. Embora a relação entre os IBPs e a demência não seja tão clara quanto a dos anticolinérgicos, alguns estudos de grande porte identificaram uma conexão. Uma pesquisa com mais de 70 mil pessoas revelou que usuários regulares de inibidores da bomba de prótons apresentaram um risco 44% maior de demência em comparação com aqueles que não usavam esses medicamentos. A explicação pode estar relacionada à deficiência de vitamina B12, pois esses medicamentos inibidores da bomba de prótons podem dificultar a absorção dessa vitamina, que é essencial para a função cognitiva. Então, o que isso significa? Devemos parar de tomar esses medicamentos? Não necessariamente. Muitos desses medicamentos são tratamentos essenciais para condições graves. Por exemplo, os riscos da depressão ou dor crônica não tratadas podem superar os potenciais riscos cognitivos dos medicamentos. Contudo, essa informação nos faz pensar em como usamos esses medicamentos. Aqui estão algumas dicas para reduzir os riscos do uso de medicamentos e proteger a saúde no longo prazo. Em um mundo onde os medicamentos são amplamente acessíveis, muitas pessoas recorrem a tratamentos medicamentosos sem refletir sobre a real necessidade ou os efeitos de longo prazo. Enquanto alguns remédios são indispensáveis para o controle de condições graves, outros podem ser evitados ou substituídos por alternativas mais seguras e eficazes. Essa abordagem, chamada de prescrição, visa evitar o uso desnecessário de medicamentos e otimizar os tratamentos para proteger a saúde, especialmente à medida que envelhecemos. A seguir, explicamos 7 orientações práticas para reduzir o uso de medicamentos e adotar um estilo de vida mais saudável. Dica de saúde número 1. Evite medicamentos desnecessários. Muitas vezes utilizamos medicamentos para aliviar sintomas temporários sem considerar alternativas naturais. Medicamentos como antihistamínicos e inibidores da bomba de prótons, IBPs, são exemplos comuns de substâncias usadas regularmente por muitas pessoas, sem uma necessidade médica clara ou por longos períodos.
Antihistamínicos, por exemplo, são amplamente utilizados para aliviar sintomas alérgicos, mas seu uso contínuo pode ser desnecessário. Se os sintomas alérgicos puderem ser controlados com medidas como evitar alérgenos, manter a casa limpa e usar métodos naturais para aliviar desconfortos, como lavagens nasais, pode ser possível reduzir a dependência desses medicamentos. Já os inibidores da bomba de prótons são frequentemente usados para tratar azia e refluxo, mas, a longo prazo, podem provocar deficiências nutricionais e aumentar o risco de infecções. Se o problema de refluxo puder ser aliviado com mudanças na dieta e no estilo de vida, como evitar refeições pesadas à noite e reduzir alimentos gordurosos, o uso prolongado de IBPs pode não ser necessário. Ao evitar o uso frequente e sem orientação médica de determinados medicamentos, é possível reduzir riscos de efeitos colaterais e promover uma saúde mais equilibrada. Dica de saúde número 2. Use a menor dose eficaz. Uma prática importante para a segurança medicamentosa é sempre buscar a menor dose e capaz de controlar os sintomas sem provocar desconfortos ou comprometer a eficácia do tratamento. Essa abordagem é chamada de titulação para a menor dose eficaz. Doses elevadas podem causar efeitos colaterais desnecessários, especialmente em pessoas mais velhas, cujos organismos metabolizam os medicamentos de forma diferente. Trabalhar com o médico para ajustar a dosagem permite que o tratamento seja mais seguro e adequado à condição específica. Por exemplo, quem usa analgésicos para dores crônicas pode, com acompanhamento médico, testar doses reduzidas, complementando com fisioterapia ou técnicas de relaxamento. Dica de saúde número 3. Considere alternativas não medicamentosas. Nem sempre os medicamentos são a única ou a melhor resposta. Em algumas condições, tratamentos não medicamentosos podem ser igualmente eficazes e trazer menos riscos. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, por exemplo, é uma abordagem amplamente recomendada para tratar a ansiedade e até algumas dores crônicas. Para muitas pessoas, a terapia pode ser uma alternativa viável aos benzodiazepínicos, que, embora úteis em curto prazo, são associados a riscos de dependência e perda de memória com o uso prolongado. Outras práticas, como meditação, exercícios físicos regulares e yoga, podem ser eficazes no controle da ansiedade, depressão leve e outros problemas de saúde mental, além de contribuírem para a saúde geral. Dica de saúde número 4. Atenção à carga anticolinérgica. A carga anticolinérgica é um conceito importante que muitas pessoas desconhecem. Muitos medicamentos comuns possuem atividade anticolinérgica, ou seja, bloqueiam a ação da acetilcolina, um neurotransmissor essencial para a memória, o aprendizado e as funções motoras. Medicamentos como antidepressivos tricíclicos, antialérgicos e relaxantes musculares têm efeitos anticolinérgicos que, quando somados, podem aumentar o risco de problemas de memória, confusão e até demência em longo prazo. Utilizar ferramentas online, como calculadoras de carga anticolinérgicas, pode ajudar a monitorar esse risco e, além disso, discutir alternativas com o médico. Em casos de uso prolongado, é fundamental avaliar a possibilidade de substituir esses medicamentos por opções com menor impacto anticolinérgico. Dica de saúde número 5. Não interrompa medicamentos abruptamente. Parar o uso de um medicamento sem orientação médica pode causar sérios problemas, especialmente no caso de medicamentos para o sistema nervoso central, como antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos. A interrupção abrupta pode provocar sintomas de abstinência, como insônia, agitação e crises de ansiedade. Até mesmo medicamentos aparentemente inofensivos, como analgésicos, podem causar sintomas de rebote se descontinuados repentinamente. Converse sempre com seu médico sobre a melhor forma de reduzir ou interromper o uso de um medicamento. Na maioria dos casos, a redução gradual da dosagem é a abordagem mais segura para evitar efeitos indesejados.
Dica de saúde número 6. Revise periodicamente os medicamentos em uso. Conforme envelhecemos, o metabolismo e a resposta do organismo a certos medicamentos mudam, tornando indispensável a revisão regular das prescrições. O que era eficaz e seguro aos 40 anos pode não ser mais adequado aos 60 ou 70. A polifarmácia, ou uso simultâneo de múltiplos medicamentos, é comum em pessoas idosas, aumentando o risco de interações e efeitos colaterais. Revisões periódicas com o médico permitem avaliar quais medicamentos ainda são necessários e quais podem ser ajustados ou retirados. Essas revisões são fundamentais para evitar a sobrecarga do organismo e garantir que o tratamento esteja sempre alinhado às necessidades atuais do paciente. Dica de saúde número 7. Evite o uso prolongado sem necessidade. O uso prolongado de medicamentos, como benzodiazepínicos, antihistamínicos e IBPs, é associado a risco de problemas cognitivos, incluindo demência. A maioria dos estudos que investigam esses riscos examina pessoas que usaram medicamentos por anos, demonstrando que o risco é cumulativo. O uso de curto prazo, supervisionado e com propósito bem definido, geralmente apresenta menor chance de problemas. Porém, se o medicamento está sendo utilizado por um longo período, converse com seu médico sobre alternativas ou estratégias para reduzir o tempo de uso. Estratégias como a substituição gradual por alternativas naturais, quando possível, e o ajuste de estilo de vida são caminhos para diminuir a dependência de certos medicamentos. A otimização do uso de medicamentos é uma escolha importante para a saúde e o bem-estar, especialmente à medida que o organismo envelhece. Ao evitar medicamentos desnecessários, ajustar doses, considerar alternativas e revisar o tratamento regularmente, é possível reduzir o risco de efeitos colaterais e garantir um uso mais seguro. Essa abordagem contribui para uma vida mais saudável e autônoma, reduzindo a carga medicamentosa e promovendo o bem-estar em longo prazo. O objetivo não é assustar as pessoas em relação aos medicamentos necessários, mas sim incentivar uma abordagem mais cautelosa e consciente. É importante estar ciente dos riscos e benefícios de nossos medicamentos e tomar decisões informadas com os médicos. Essa pesquisa destaca também a necessidade de desenvolvimento de medicamentos mais seguros, com menos efeitos colaterais cognitivos. Enquanto isso, precisamos ser nossos próprios defensores. Não tenha medo de fazer perguntas ao seu médico sobre os seus medicamentos. Por que estou tomando este medicamento? Existem alternativas? Quais são os riscos a longo prazo? Médicos bons acolhem essas perguntas e trabalham para encontrar o melhor plano de tratamento. Há diversos hábitos que contribuem para reduzir o risco de demência sem a necessidade de medicamentos. Praticar exercícios regularmente, por exemplo, ajuda a melhorar a circulação sanguínea no cérebro, fortalecendo a memória e a cognição. Uma dieta saudável, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e ácidos graxos ômega 3 tem um impacto positivo na saúde cerebral ao combater a inflamação e o estresse oxidativo. Socializar é outro fator crucial. Manter contato com amigos e familiares estimula as áreas do cérebro associadas à linguagem, memória e emoções, reduzindo o risco de isolamento e depressão, que são fatores de risco para a demência. Além disso, o estímulo mental, por meio de atividades como ler, aprender novas habilidades ou resolver quebra-cabeças, é essencial para manter a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de se adaptar e criar novas conexões neurais. Esses fatores de estilo de vida, na verdade, podem ser mais eficazes do que simplesmente evitar determinados medicamentos. Ao incorporar esses hábitos no dia a dia, é possível não apenas preservar a função cognitiva, mas também promover uma vida mais saudável e satisfatória, criando uma base sólida para o envelhecimento saudável do cérebro. O cérebro humano é incrivelmente complexo e ainda estamos aprendendo como diferentes substâncias o afetam ao longo do tempo.
À medida que a compreensão sobre isso avança, nossa abordagem aos medicamentos também deve evoluir. O que hoje consideramos seguro pode ser visto de maneira diferente no futuro. Essa não é uma razão para pânico, mas sim para estarmos informados e engajados com nossos cuidados de saúde. Se gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem também pode se beneficiar dessas informações. Inscreva-se no Dose de Saúde para mais conteúdos como este e ative o sininho para receber todas as novidades. Continue aqui conosco assistindo a um desses vídeos sugeridos que estão aparecendo aí na sua telinha agora mesmo. Até a próxima e cuide-se bem!